Bom, vamos lá. E agora o tema é volta às aulas. Em carta aberta no início deste ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, pediu que prefeitos e prefeitas priorizem a reabertura das escolas, mesmo com a pandemia ainda não controlada. Sobre isso, vamos conversar a partir de agora com Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos da infância e juventude, ex-conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Bom dia, Ariel, como vai? Bom dia, Maria Tereza, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e da TVT. Sempre um prazer falar com vocês e um ótimo ano para todos aí que nos acompanham e para a equipe também de vocês. Muito obrigada, Ariel. Da mesma forma, e para começar, quero saber como que você leu essa carta, né, literalmente. Como que você avalia essa recomendação do UNICEF? A gente sabe que não é um tema tão simples, né? Existem várias matizes, é uma situação complexa, mas como você avalia essa recomendação do UNICEF? É claro que nós temos que reconhecer a importância do Fundo das Nações Unidas para a Infância, por inclusive fazer parte da ONU e por todo o trabalho histórico que o UNICEF tem no nosso país e no mundo todo, principalmente diante de crises humanitárias, de crises sociais e na defesa dos direitos humanos da infância e da juventude. Porém, entendo que o UNICEF deveria utilizar todo o seu poder de pressão, toda a sua influência, a sua importância, para pressionar o Brasil pela vacinação das próprias crianças e adolescentes, jovens, e principalmente dos seus familiares. Muitos deles se encontram em grupos de risco, temos avós, temos pais, temos mães. Devemos levar em conta que boa parte dos estudantes da rede pública moram em situações muitas vezes frágeis, né? Eles estão em casas com 2, 3 cômodos, onde residem os seus avós, os pais, mães, residem às vezes 10 pessoas em 3, 4 cômodos. E claro que existe essa preocupação entre os familiares, entre os pais, mães responsáveis, avós, de que as crianças e adolescentes possam se contaminar nas escolas e retornar para as casas, gerando também a contaminação de todo o ambiente, de todos os familiares. E a preocupação também dos profissionais da educação. Muitos deles são de grupos de risco, alguns são idosos, outros possuem doenças crônicas, também estão muito preocupados e apreensivos com esse retorno às aulas, anunciado já aqui no estado de São Paulo, por exemplo, para o próximo dia 1º de fevereiro. Essa semana, no próximo dia 13 de janeiro, temos reunião do Conselho Estadual da Educação para tratar também desse tema. Claro que devemos levar em conta o aumento da violência doméstica nesse período de pandemia, até pela omissão dos órgãos públicos com relação à proteção das crianças e adolescentes e criação de meios alternativos de denúncias e de proteção. Então tivemos, entre março e junho desse ano, 26 mil denúncias no Disque 100 de violência contra crianças e adolescentes, principalmente nos ambientes domésticos, enquanto no ano passado foram em torno de 30 mil. Então uma queda muito grande, que se deu também porque as escolas estão fechadas, as creches, e acaba que as denúncias não chegam aos órgãos de proteção, porque a escola, muitas vezes, é o ambiente onde as denúncias aparecem, e os profissionais da educação que acabam levando para o Disque 100 e também para os conselhos tutelares e para as varas de infância e juventude. E o ensino à distância, que foi extremamente precário, porque os governos também deram os meios necessários, tanto para os professores, através de computadores, redes de internet, espaços adequados, como para os estudantes também. Não garantiram acesso à internet, não garantiram um apoio com material, com a infraestrutura básica para o ensino à distância. Então, os estudantes ficaram extremamente defasados nesse período. E a alimentação. Muitas crianças e adolescentes no Brasil, além da questão educacional,
vão para a escola para não passar fome. Essa é uma realidade do nosso país que certamente fica mais grave nesse momento de desemprego, da falta de renda de muitos dos pais, mães irresponsáveis, e os governos não conseguiram garantir créditos à alimentação para os estudantes, nem para 20% dos estudantes. Então, tudo isso nós devemos levar em conta, e o Unicef deveria ter uma preocupação com todas essas questões, não apenas de ficar cobrando os prefeitos para o retorno imediato às aulas sem as condições necessárias. Aliás, sobre isso, você mencionou, Ariel, o anúncio do retorno às aulas em São Paulo. O secretário, salvo engano, chegou a dizer, né? Se tiver sintoma, testa. A grande questão é que, às vezes, os sintomas demoram a aparecer e quando apareceu, né, então a perda de olfato, tal, ou a febre, a pessoa já está infectada e aí pode acontecer essa contaminação em cadeia, como você muito bem disse, dentro das casas. Isso seria também um outro problema, né, porque você geraria uma nova rede de contágio, né, não de contatos, de contágio, não é? Qual que é a sua avaliação? Sim, essa questão da testagem também é um grande problema no Brasil e em São Paulo. Nós mesmos que temos planos de saúde não conseguimos fazer teste, porque quando estamos sem sintomas, o plano de saúde, os hospitais que a gente procura não deixam a gente realizar o teste, senão tem que pagar lá uns R$300 para fazer a testagem. E não há testagem na rede pública. Além disso, crianças, adolescentes, jovens, geralmente ficam assintomáticos, né? Na grande maioria dos casos, segundo os especialistas, acabam ficando assintomáticos. E essa é a preocupação das famílias, deles retornarem e acabarem aí contaminando os demais familiares. Eu entendo que os pais, mães responsáveis, não podem responder por abandono intelectual se eles se negarem a que seus filhos estejam nas escolas, porque o crime, ele diz que deixar sem justa causa de prover o ensino, de encaminhar os filhos para a escola. Nesse caso, nós temos uma justa causa. Temos uma pandemia que já matou mais de 203 mil pessoas no Brasil, mais de 48 mil pessoas em São Paulo. Temos a falta de estrutura das escolas com relação às aglomerações, salas de aulas geralmente lotadas, temos as aglomerações nos intervalos, entradas e saídas, horário de recreio, temos também a falta de sabonetes, a falta até de água em muitas das escolas, falta de materiais mínimos de higiene. E, claro que não teremos aí álcool em gel à disposição para todas as crianças e adolescentes, não teremos máscaras à disposição também para que troquem de 3 em 3 horas. Todas essas questões precisam ser devidamente levadas em consideração num momento como esse. Eu ia perguntar, Ariel, sobre essa questão do abandono de incapaz, você já acabou contemplando. Queria perguntar agora outra coisa, mais técnica do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, não é do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição, né? Porque a educação é um direito, né? Mas, como você muito bem mencionou, se não há estrutura, você está colocando em risco a saúde e a vida dessas pessoas. Como equacionar esses direitos? O que vem primeiro? Sim, é muito importante essa pergunta e, claro, que é inerente a esse tipo de situação. Quando nós falamos numa hierarquia dos direitos humanos fundamentais, a vida e a saúde estão acima, inclusive, do direito à educação, até porque sem vida, sem saúde, a pessoa não consegue estar inserida em processos educacionais. Então, nesse momento, a prioridade certamente tem que ser a vida e a saúde. Por isso que temos que ter todas as condições necessárias para esse retorno às aulas. E vemos que no Brasil nós deveríamos ter o processo de vacinação mais agilizado. Por isso que eu digo que o Unicef deveria cobrar o país, deveria cobrar os governos estaduais, as prefeituras, pela agilização do processo de vacinação. Mais de 50 países do mundo já estão vacinando
o governo federal brasileiro, dentro de uma política genocida, não tem tratado com prioridade essa questão da vacinação. O presidente faz corpo mole, boicota, assim como o Ministério da Saúde. Então, São Paulo já deveria até antecipar o processo de vacinação. Se as vacinas já estão compradas, já estão à disposição, por que não antecipa o processo de vacinação? E depois, então, da vacinação, principalmente da vacinação da maioria da população, teremos condições maiores de priorizar o processo de abertura das escolas sem riscos para as crianças, adolescentes e para os seus familiares, né? Considerando que muitos são idosos. Quando nós falamos também de direito à vida e à saúde, nós temos que considerar que nas casas das crianças e adolescentes temos idosos, temos pessoas com doenças crônicas que podem estar aí nos grupos, que estão nos grupos de risco para o coronavírus. Então, tudo isso precisa ser devidamente considerado. E conforme a Constituição Federal, o artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma criança ou adolescente pode ser colocada em situações de risco e devem ter a proteção integral, principalmente da vida e da saúde. Tá certo. Bom, com isso, dou por encerrada aqui a nossa entrevista com Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos da infância e juventude, integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, o CONDEP, e também membro do grupo Tortura Nunca Mais. Ariel, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Maria Tereza, e a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Abraços a todos. Abraço, até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.